O senhor acredita que o senhor tem um alvará de impunidade para incitar crimes no Brasil? Eu nunca incitei crime nenhum. Invasão de terra é crime. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra, uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. Invasão de terra ou de qualquer bem público é quando alguém faz isso em proveito próprio. E aí se caracteriza como esbulho possessório. E é criminalizado pelo Código Penal sobre essa ação. Agora, o que o nosso movimento faz, reconhecido pela jurisprudência, não é invasão, é ocupação. E a ocupação aqui não é esbulho possessório. Tanto é, para o seu desespero, que das muitas ocupações que houveram nesses 40 anos em todo o Brasil, ninguém foi preso ou condenado, porque a ocupação não é crime. Porque as famílias que vão lá ocupar uma área, seja qual for, elas não estão indo para proveito próprio. Elas vão lá para protestar, para chamar a atenção do governo, para que o governo aplique a lei e faça uma desapropriação quando a terra é improdutiva. E o sujeito, quando é desapropriado, ele recebe em dinheiro ou em títulos da via pública. Então, repito, se vocês querem acabar com a ocupação, desapropriem as grandes propriedades improdutivas, que tem terra para todo mundo. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Então, na China, eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52. Foi muito drástica, eles distribuíram terra para todo mundo. E hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome. Não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado, né? Da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los. A agricultura brasileira vem sendo dominada pelo capital financeiro e pelas empresas transnacionais. É elas que dominam a nossa agricultura. Eu lamento muito e repito em todos os espaços, porque os fazendeiros brasileiros não têm consciência de classe. Eles só pensam no lucro imediato. E isso é a grande contradição deles. Porque eles não pensam o Brasil, eles pensam taxa de lucro. E isso, ao longo do tempo, é uma contradição que vai inviabilizar o seu próprio modelo. Que modelo é esse que nós podemos chamar de latifúndio? É um modelo em que o capital é predador da natureza. Ele não se interessa em produzir. Ele quer se apropriar dos bens da natureza para acumular a riqueza. Então ele se apropria de terra pública, ele se apropria da madeira, ele se apropria dos minérios, ele se apropria até da água, da biodiversidade e acumula riqueza com isso. Mas qual é o benefício mesmo para a sociedade desse modelo? Nenhum. Qual é a contradição deles? É que eles não têm futuro. Então a presença do latifúndio improdutivo é mais frequente na sua prática predatória na fronteira agrícola. E é lá onde ocorre maior assassinatos. Porque lá naquela região da fronteira agrícola, qual é a população que nós temos lá? Não é sem terra, típico. É o povo indígena, é o quilombola, é o ribeirinho, é o poceiro. Então chega o capital e toma conta daquelas terras. Aí se produz uma violência, onde sempre quem morre são os pobres. O segundo modelo é do agronegócio. São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade.
Esses dias eu estava fazendo a conta aí. No Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente por toda a população, dava uma renda de 54 mil reais por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo, o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco e, repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então esse é o panorama do agronegócio, que é um sistema que produz riqueza, mas não desenvolve o país. Por que nos armazéns dos assentamentos do MST a gente só encontrou o produto embutido enlatado? Primeiro não é verdade. Os armazéns do campo é apenas uma loja para mostrar para a sociedade urbana de que hoje há tecnologias suficientes para produzir todos os alimentos que nós necessitamos de forma agroecológica. Desde o leite de cada dia até produtos mais sofisticados, geleias, sucos, farinhas, etc. Então lá é muito mais uma amostra. A nossa preocupação, que me imagino seja o teu intuito, a nossa preocupação como áreas de assentamento é produzir para as massas, produzir para merenda escolar, produzir para vender para o PA, que é um ótimo programa de compra antecipada de alimentos. E evidentemente, como os armazéns estão em capitais e são terceirizados, cada armazém tem a sua autonomia, eles procuram comprar e distribuir produtos que passam pela agroindústria, que daí não corre o risco de deteriorar ou prejudicar. Mas lá também, nos poucos que eu visitei, eu vi também frutas, verduras, então não é só enlatado como o senhor disse. A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de espolhar a natureza. Então, é evidentemente que esses casos que vocês encontraram, que não quero julgar se é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas acredito que existem. Mas nós, de sã consciência, não podemos atribuir a alguns casos como se aquilo fosse geral. Já citei, só uma amostra de 1% daria 5 mil famílias. Imagina chamar 5 mil aqui, deu testemunho. Se houve problemas, e nos casos que há problemas de desvio de recursos, é a lei. Recomendo a todos os nossos companheiros acampados e assentados. Se você tiver algum caso que acha que houve denúncia, vá na delegacia. Leve provas, testemunho e abra processo contra quem? Porque o maior afetado disso é o MST. Não é o sacana que se apropriou do bem. Nós temos interesse que se corrija isso. Entre os princípios organizativos, tudo tem que ser em coletivo. Porque é o coletivo que protege o oportunismo de falsos líderes. Não adotem essa terminologia de presidente, tesoureiro, secretário. Os presidentes de movimento camponês nesse país são mortos prematuramente. Então evitem isso. Entre 1975 e 1986, em 11 anos, foram assassinados no Brasil 1.660 lideranças de camponeses. E alguns até advogados, alguns jornalistas e até deputado, como o nosso querido deputado lá do Pará. Batista foi assassinado porque defendia os camponeses. Então, os princípios organizativos, isso é universal. Vale para o movimento de trabalhadores, vale para o movimento do Kim, espero que ele esteja anotando. Qualquer movimento social, popular, tem que adotar esses princípios. Coletivo, sempre em comissão. Segunda coisa, divisão de tarefas. Aqui não tem privilégio, todo mundo, se tiver que lavar prato, vai lavar prato. Todo mundo que tiver que ir para a roça, vai para a roça. Terceiro, tem que ter disciplina. Disciplina, o que é? A maioria decidiu, vão obedecer o que é a maioria. Porque se um movimento não tem disciplina, ele não tem futuro. Quarto aprendizado, tem que estudar. O fato de ser camponês, no nosso caso,
não lhe dá direito a ser ignorante. Ignorante aqui na expressão do conceito. Então, como é que tu enfrenta a ignorância? Com estudo. Então, nós, desde o início no movimento, defendemos. Para ser militante do MST, tem que estudar.